Sejam bem-vindos ao podcast Além da Trincheira. Aqui a gente não fala apenas sobre os problemas do presente, mas a gente fala sobre as batalhas que precisam ser travadas, as sementes que precisam ser semeadas para um futuro melhor. Hoje eu estou recebendo aqui o Andrei Castro. Nós vamos falar aqui com esse jornalista investigativo. Já quero passar a palavra para você e você se apresentar. Quem é o Andrei? Irmão, Andrei é um cara que começou na política até muito cedo. Eu tive o meu primeiro contato, na verdade. Eu sempre gostei de política, sempre acompanhei ali as maiores figuras do Movimento Brasil Livre, né? Eu acompanhava mais Arthur, na verdade, antes, inclusive, dele ser do MBL. E eu gostava muito de acompanhar essa questão dos debates políticos. O Kim debatia muito também. E eu acompanhei muito essa trajetória inicial deles. E aí eu comecei a ter um contato com a política por causa do que eu curso, inclusive hoje, que é o direito, né? Eu fiz um estágio de direito com um vereador em Lauro de Freitas, e ali eu tive o primeiro contato, que é um contato completamente diferente do que eu faço hoje, até porque esse vereador que eu trabalhava era um vereador de centro, então ele era a base até da ex-prefeita de Lauro de Freitas do PT, Moema Gramacho, e ali eu tenho o meu primeiro contato com a política. Inclusive é ali que eu começo também a me revoltar cada vez mais, porque eu tenho o contato direto e entender o que é realmente o sistema, porque eu estava lá como estagiário de direito, então, na teoria, e isso não, como é que eu posso dizer assim, não veio do vereador especificamente, mas, inclusive, tenho muita gratidão a ele, Locha, que foi um vereador que eu trabalhei, porque ele me mostrou, ele me deu a oportunidade de ter o primeiro contato por dentro e conhecer os bastidores da política, vamos dizer assim, né? Ele até tentou remediar o que eu vou falar agora, que eu tive o contato com você tá ali para exercer um cargo técnico, claro que eu não comandava em uma área jurídica, até porque eu era estagiário, mas teoricamente as minhas opiniões ali não deveriam interferir no meu trabalho. Meu trabalho era para ser meu trabalho, minha opinião era para ser a minha opinião. E nem para dizer que na época eu fazia uma militância de gravar vídeo, não, nada do tipo. Eu só tinha as minhas opiniões, aquilo ali já era objeto de incômodo. Eu compartilhar alguma coisa, por exemplo, na época não tinha um repost de Instagram, mas eu compartilhar nos meus stories alguma publicação, isso já causava um problema ao ponto de você ser ameaçado de ser demitido. E aí eu tive contato com o Sandro, eu vi, na verdade, um vídeo de Sandro. O Sandro, ele tinha acabado de entrar no movimento, ele tinha viralizado um vídeo, e por meio disso eu entrei no movimento. Legal, mas vem cá. Assim, antes de entrar em todas essas questões, eu quero saber assim, quem é o Andrei? Onde você nasceu? Quais foram as primeiras dificuldades que você teve? Cara, a dificuldade você diz em relação ao quê? A vida pessoal? Sim, a vida pessoal. Quais foram as dificuldades que você teve aí na sua vida, antes de chegar nessa trajetória aí de interesse e perceber que precisa desse posicionamento na política, né? Velho, assim, eu nasci em Salvador, porque Lauro de Freitas não tinha estrutura, né? Mas eu fui criado em Lauro de Freitas. Tenho 27 anos, meus 27 anos eu fui criado lá. Eu não tive muitas dificuldades pessoais, porque minha família é muito bem estruturada. Então, eu nunca tive, assim, dificuldade financeira, nem nada do tipo. Mas uma coisa que sempre me incomodou era justamente a questão de desigualdade. E não nesse discurso da esquerda, mas realmente de ver como o mundo, não é só o Brasil, como Sim. O mundo tem muito sofrimento, tem muita gente em condições bizarras e que, tipo assim, que nada era feito em relação a isso, que ninguém se move. E não só os políticos, a própria sociedade em si hoje já tá tão desensibilizada para os problemas como violência e algo do tipo, que, por exemplo, você vê um morador de rua hoje, é comum. Então, e isso nunca, para mim, isso nunca foi comum, até hoje não é. Inclusive, para mim, isso é um defeito que eu tenho. Sim. Que eu procuro tentar entender como é que eu vou até me curar disso, porque qualquer coisinha assim, isso já me afeta muito. Desde um animal atropelado na rua, até uma pessoa ali, um pedinte. Então, isso pra mim já é completamente assim, já é surreal. Eu não consigo me acomodar com isso e me acostumar. Então, vamos dizer assim, minha primeira dificuldade na minha vida foi justamente sempre lidar com essa realidade e nunca conseguir encaixar ela na minha. De que, tipo, como que é normal eu viver e isso continuar acontecendo e ninguém faz nada e ninguém fala nada. Então eu posso dizer que a maior dificuldade sua foi lidar com esse incômodo de ver injustiças, Sim. algumas mazelas na sociedade Perfeito. E se incomodar Sim. com isso. Sim. Isso fez você começar Sim. essa carreira na política, Sim. né? Correto? Agora, me diga assim, com relação à área profissional, qual foi o seu primeiro trabalho, assim, sua experiência profissional? Não é nem, só para complementar, não é nem que isso foi o que me fez entrar na política, porque realmente não foi. Uhum. Isso foi minha primeira dificuldade, assim, com a vida.
emocional, sabe? Porque isso eu tô falando, eu tinha, pô, meus 15, 16 anos. Então, tipo, eu sempre fui um cara nessa época, principalmente, era muito nerd, ficava muito em casa jogando videogame, enfim, depois eu tive uma mudança drástica de vida por várias coisas que a gente pode até conversar aqui, mas isso foi minha primeira dificuldade mesmo, de entender assim e falar, caramba, porque o que fez eu entrar mais na política não foi isso, o que fez eu entrar mais na política foi a revolta de ver quem tava lá, não só com isso também, mas tipo, o quão os caras conseguiam fazer o que faziam lá na minha cidade, que a gente desenvolve aqui melhor depois pra não perder o fluxo, o quão eles conseguiam ser vagabundos de verdade e ser escroto e usar a máquina pública como se fosse deles, enquanto isso acontecia. Esse fato que eu tô falando era algo que só aumentava o meu incômodo com isso. Por isso que eu entrei na política, mas por ver o sistema mesmo, mas a gente vai desenvolver isso aqui. Você tinha perguntado, Qual a sua primeira experiência de trabalho? Cara, minha primeira experiência de trabalho foi numa loja de suplemento. Por isso que tem atleta lá na bio. Apesar de eu estar gordinho aqui, não tá com um físico de atleta. Eu já fui atleta de jiu-jitsu. Sim. Minha vontade, na verdade, né, antes de entrar na faculdade de Direito, era seguir alguma área de saúde. Eu ia ou pra nutrição, que eu imaginava. Cheguei, inclusive, a cursar nutrição 3 semestres. Mas eu queria fazer também educação física. Só que acabou que eu me encontrei mais no direito, eu fiz um concurso público da carreira policial, que eu também tive uma época que eu queria seguir carreira policial. Sim. Cheguei a tentar umas 2 ou 3 vezes a fazer concurso pra polícia, pra oficial aqui da Bahia. Só que aí, quando eu fiz o concurso e tava nessa área de saúde, eu tive contato com a área do direito e aí falei, cara, é aqui que eu quero. E aí fui. E aí agora também já não tô tão... vamos dizer assim, eu não devo seguir a área do direito também, não. Eu devo seguir a área de comunicação, marketing, que é hoje o que eu trabalho, essencialmente, é com isso. Então, enfim, é isso. Ao longo da... Minha primeira experiência, voltando aqui pro eixo, foi na loja de suplementos, trabalhando como vendedor. Legal. E o que você aprendeu com essa experiência aí? Como, por exemplo, no jiu-jitsu, nessa parte que você atuou ali como atleta, vendedor de suplementos, você vendia, você era dono da loja, empreendia, como era? Não era empreendedor, não. Eu trabalhava de jovem aprendiz. Sim. Trabalhei de jovem aprendiz lá. Eu o que me ajudou mais nessa questão do trabalho na loja de suplemento foi perder a timidez. Eu sempre fui, como eu disse, eu era um cara que jogava muito videogame, sabe? Minha interação social era mais online. Então quer dizer que eu tenho um cara aqui tímido e que tá se arriscando e se expondo aí agora na política também, é isso mesmo? Uhum. Qual o conselho que você dá pra quem tem esse problema aí com timidez? Assim, mas se sente incomodado e sabe que precisa falar, precisa estar se posicionando e que esse posicionamento é importante. Como foi esse processo pra você vencer essa trava aí da timidez? Foi difícil, irmão. Foi difícil. Eu ia dizer que eu era um ex-tímido, mas eu não sou um ex-tímido, porque eu ainda sou tímido. A gente aprende, na verdade, a lidar. Uhum. Então, assim, velho, pra quem quer perder a timidez, a melhor coisa é se expor. Quanto mais você se expõe, mais você se acostuma com a sensação ruim que você acaba tendo de exposição, literalmente, é a mesma coisa. E aí você vai aprendendo a lidar cada vez mais e se torna, em um certo ponto, chega a se tornar natural, chega a se tornar uma coisa comum do seu dia a dia. A mesma coisa pro esporte, velho. A minha primeira competição, eu ficava com a perna tremendo antes de entrar no tatame. Depois você vai se acostumando e você vai até gostando da adrenalina. Então não é que você perde a timidez, mas você aprende, inclusive, a gostar daquela sensação, porque querendo ou não, é a adrenalina que vem, e você aprende a lidar com aquilo de forma mais tranquila. Mas acho não, você nunca perde, velho. Nem a timidez, nem o medo ali também, na hora de lutar, nem nada do tipo. Então o segredo é se expor. Cada vez mais se expor. É treinar, tá nessa zona de pressão, que é ali, a gente tem no movimento, a gente chama de trincheira, é quando você se expõe mesmo ao olhar dos outros, a esse ambiente de pressão, que você acaba treinando o seu comportamento, porque é uma habilidade comportamental, né? Se comunicar, falar, é treinável, assim como no esporte também. Então, tudo isso é fruto do treinamento. Agora, aqui no movimento, a gente fala muito também de propósito, Andrei, verdade, coragem, ação prática, essa sua guinada, né, pra política, pra hoje estar como pré-candidato, candidato, o que foi o gatilho assim que virou a chave e que fez você falar assim, poxa, eu preciso agir? Tem uma questão de propósito também ou é algo que você pensa como carreira profissional? Cara, eu não
não vou dizer que eu penso como carreira profissional, porque realmente eu não penso. O que eu faço na política é porque realmente, como eu disse, é um incômodo que eu tenho dentro de mim. Mas eu não gosto de falar muito de propósito, não porque eu não acredito em propósito, mas eu não gosto de falar muito de propósito quando eu tô falando da política. Porque eu não gosto de parecer que eu tô, tipo, sabe aquele discurso de coach? De tipo, não, eu tô aqui, o propósito. Normalmente o político que tá usando esse discurso, a maioria, não vou dizer todos, é porque o cara quer roubar, tá ligado? Aí ele fala, não, é meu propósito, tá aqui na política e não sei o quê. Mas aí eu Mas faço assim, um confronto. Apesar do certamente. cara que fala isso, fazer isso, Sim, propósito não significa isso, né? com certeza. É um Com certeza. significado profundo que você dá pra sua vida. Uma Com causa que certeza. você vai se dedicar e tem, sei lá, um altruísmo, algo maior que te move, entendeu? Sim, Realmente. E também não precisa ser ao longo da vida. Às vezes a gente múltiplos propósitos, né? sim. Mas o que te move realmente essa indignação é algo que você pretende investir tempo da sua vida pra fazer a diferença no meio político, então. Sim, 100%, 100%. Eu acho que o que existe hoje é uma. Também queria fugir desses termos oligarquia, porque é uma realidade. Hoje a gente tem várias oligarquias aqui na Bahia que dominam o Estado há muitos anos, né? Eu já fui mais apaixonado. Eu não vou mentir que hoje eu sou um cara um pouco mais cético, vamos dizer assim, pé no chão, em relação ao cenário geral da política. Uhum. Mas eu já fui mais desbravador. E não é que eu perdi isso 100%, mas hoje eu sei que existe uma realidade muito complicada, que pra gente bater de frente com tudo isso aí que existe, não é simples. Não é só chegar, fazer um vídeo na internet sei lá, até inclusive a conquista do mandato é algo muito mais profundo. É uma coisa que, tipo assim, eu tenho certeza que o meu trabalho aqui, e aí eu acho que entra no propósito, porque eu tenho certeza que eu não vou colher os frutos do meu trabalho. O trabalho que eu tô fazendo hoje, talvez a próxima geração colha os frutos, ou talvez alguém faça um trabalho parecido, um trabalho melhor, e crie algo lá na frente, porque eu tô fazendo esse trabalho. Então, talvez eu inspire alguém, talvez eu seja uma fonte de que há uma esperança Sim. para poder lá na frente as coisas se transformarem. Por eu saber hoje ser pé no chão e cético de entender que não vai ser do dia pra noite, velho. Se a gente parar pra pensar, a esquerda, ela, há muitos anos, ela fez um trabalho que hoje alguns movimentos de direita fazem e ela já encrostou aqui no Estado. Então, velho, os caras já indicaram gente no Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, as universidades estão tomadas, né? A maioria dos professores, se você for ver, são de esquerda, porque eles fizeram um trabalho de base muito bom há muitos anos. Então, quando você fala assim de propósito, até para quebrar um pouquinho algo que eu tenho em mim mesmo, dessa questão de não falar muito de propósito, mas eu acho que tem algo a ver com isso. Eu não entendo bem o que é, porque eu sempre também eu me reduzo a minha insignificância de não saber direito qual é o meu propósito, vamos dizer assim. Eu sempre estou buscando para tentar entender e eu não tirar uma conclusão precipitada. Você é cristão? Você acredita em Deus? Sou cristão. Sou Então, cristão. propósito está muito ligado a uma coisa que vem assim de dentro e de propósito, que é algo Sim, que você quer levar para sua vida. Então, sim. assim, eu digo muito que o propósito também vem do alto, né? Vem de Deus, assim, né? Um momento que a pessoa entende ali que, porra, não basta apenas viver a vida comum do homem comum, trabalhar, gastar, prover, curtir, mas o cara pensa em legado. Aí é desse lugar. Então, seria o André que quer deixar um legado, esse André que está se posicionando da política. Entendi corretamente? Isso, 100%. Pronto. 100%. Essa é a minha vontade extra, tipo, eu tenho meu incômodo, isso me movimenta. Eu já tentei sair algumas vezes, inclusive porque a minha trajetória política, apesar de recente, é bem conturbada, né? Porque realmente não é fácil, né? Nem um pouco fácil fazer uma política ideológica aqui na Bahia, né? Só que, além da questão do incômodo, eu tenho essa vontade, que aí é uma questão de realização pessoal, de deixar algo, entendeu? De não chegar só na política, fazer meu trabalho, exercer uma mudança e não deixar alguma, enfim, algo de útil realmente, sabe? Passar uma mensagem correta. E a gente vê tanta gente se aproveitando, como eu falei aqui no início da política, para passar mensagens até para enganar as pessoas, ou então para tentar jogar o ego da pessoa lá em cima, quando na verdade o que deveria ser feito é justamente estar se passando diversas mensagens diferentes, que não é o que é feito em regra na política. Então, eu tenho essa vontade de deixar algo. Eu não sei o que ainda. Eu tô
descobrindo qual vai ser o objetivo final. A verdade é que durante o processo eu tô descobrindo. O que eu sei é que eu não consigo me afastar. Porque eu já tentei algumas vezes e acaba sempre me trazendo de volta. Porque, por exemplo, eu não consigo ficar satisfeito que eu não possa ter uma opinião política e ser perseguido, por exemplo, vou simplificar, a ponto de tomar um processo e ser condenado por uma coisa que tá dentro da lei, que eu posso fazer. Eu sei, entendi. Entendeu? Então, eu não consigo ficar, vamos dizer assim, em paz com isso. Eu posso até viver minha vida e trabalhar, porque eu não vou passar fome, não vai acabar minha vida, mas eu vou ficar inquieto e, enfim. E aí sempre me puxa de volta como se fosse um imãzinho. Só para fechar a questão do propósito, o que é que eu vejo assim, né? A criança não nasce sabendo o propósito dela. É justamente através dessas batalhas que a gente decide travar ao longo da nossa vida e essas experiências vividas que vai trazendo essa clareza. Então a gente vai descobrindo ao propósito ao longo do tempo. Acredito nisso. Agora, assim, a gente precisa falar da Bahia aqui, né? Sim. Afinal de contas, tem muito problema no nosso estado. Um dos problemas recentes que eu tava vendo, cara, e assim, poxa, é pesado, é a questão da educação. A gente tá num estado onde lidera o ranking como último na educação. Então, qual é os problemas que você vê hoje na educação e que podem ser melhorados com a boa gestão, com pessoas que tenham visão para fazer a transformação acontecer? Sim. Hoje eu vejo que o maior problema é na educação de base. Inclusive, é como você falou, é o que os dados falam. E isso é insustentável, porque quando você tem uma educação de base muito ruim, a pessoa ela não tem o conhecimento de base, o conhecimento básico, para poder avançar e galgar algo na universidade. Então, o governo hoje, na verdade, o que ele faz é uma maquiagem. Ele gasta dinheiro inaugurando muitos equipamentos que não são funcionais, porque ele tá gastando dinheiro desesperadamente para poder inaugurar e fazer a propaganda, mas não para operacionalizar aquele colégio estadual, aquela unidade. E aqueles que são operacionalizados, que são poucos, que normalmente são ali perto das grandes metrópoles, perto de cidades grandes, eles operacionalizam durante um tempo e depois vai se sucateando. Então o que você está me dizendo é que tem muito investimento, por exemplo, em infraestrutura. Constrói a escola, mas a qualidade do ensino realmente não tem uma melhoria. Você acredita que isso também tem a ver com os indicadores, por exemplo? Vou medir o desempenho a partir do número de aprovação de aluno, né? Que isso a gente sabe que isso é um problema. Perfeito. Eles se preocupam mais, você resumiu perfeitamente, eles se preocupam mais no que eles vão mostrar em relação aos índices e tudo mais, do que com concretamente resolver o problema, né? Realizar ali as medidas que precisam para o índice de verdade melhorar. Por isso que eles não conseguem, inclusive. Porque, querendo ou não, é uma maquiagem publicitária, uma peça de propaganda que eles fazem aqui para eleição. Só que acaba a eleição, eles não têm mais o que fazer. E como eles gastam dinheiro? Porque a Bahia é rica. A Bahia é muito rica, irmão. Só que como eles gastam dinheiro todo nesse jogo de inaugurar algo que não vai ter a utilidade, porque às vezes ali ele não vai ter mão de obra, às vezes não vai ter professor, às vezes ele vai ter professor, vai ter aluno, mas não vai ter a farda, às vezes ele vai ter professor, vai ter aluno, vai ter a farda, mas não vai ter alimentação, ou às vezes, que aí vem a pior parte, né, que aí já é algo mais profundo, às vezes tem o colégio, tem o professor, tem um aluno, e a farda tem, mas eles desviam o dinheiro da farda. Então tem, mas não tem pra todo mundo. A merenda, eles desviam o dinheiro da merenda, como a gente já viu vários escândalos aí. Então tem, mas não tem pra todo mundo. Então no final não é algo produtivo, sabe? Como jornalista investigativo, você já presenciou, assim, um caso, porra, escancarado, assim, você fala, pô, isso aqui é um absurdo, que te comoveu, assim, que te deixou revoltado? Velho, assim, eu não posso citar, por exemplo, diretamente empresas que prestavam serviço, mas em Lauro mesmo, na gestão Moema, a gente teve vários casos. A gente teve caso de verme na comida de criança. Então, pô, a criança vai lá pro colégio, já tem uma alimentação precária normalmente, porque a gente tá falando de crianças de baixa renda aí, de famílias de baixa renda. Você chega lá no local que às vezes é a única refeição que ela vai fazer no dia, ou uma das únicas refeições que ela vai fazer no dia, e, pô, tem verme, sabe? E o dinheiro tem, então o Estado, no caso ali o município, ele deveria estar investindo dinheiro ali. Pô, só que tá indo pra outro lugar, velho. Tá indo pro bolso de alguém, tá indo pro bolso da empresa. Esses dias eu recebi uma denúncia, por exemplo, e aí a gente vai sair um pouquinho da educação, mas só pra poder fazer uma comparação, de médicos, aí eu tô apurando ainda pra poder trazer essa denúncia a público, mas basicamente são médicos que a empresa, na verdade, que contrata esses médicos,
Ela tem um orçamento, vou chutar aqui, vou inventar. Não é o valor que eu estou investigando, não. Mas o orçamento é de R$1 milhão. Só que, na verdade, os médicos são pagos. Esse orçamento de 1 milhão era para pagar médico. Então, deveria estar sendo 1 milhão dividido ali por uma quantidade de médicos daquele hospital que dão os plantões, que fazem os atendimentos clínicos. Mas, o que é que acontece? 200 mil, eles pagam para os médicos e o resto volta para a empresa. E a pessoa que está ali, que é dona daquela empresa, está recebendo aquele dinheiro. Aí, por isso que o atendimento de saúde é ruim. Porque tem um esquema por trás para alguém ganhar muito dinheiro, que é o dono daquela empresa que faz a gestão daquele hospital. Ao mesmo tempo, existem muitos médicos que estão ali cadastrados, mas são fantasmas, que nem vão lá. E por isso que quando o cidadão vai lá para ser atendido, não tem ninguém para atender. Ou por isso que quando ele dá entrada numa UPA, em Salvador, em qualquer município, e precisa de uma regulação, ele não consegue. Porra, é foda, mas não tem ninguém pra, tipo, investigar e tá procurando de quem é esse papel. Porque alguém tá falhando pra uma situação dessa ocorrer, né? Deputado, velho, deputado estadual. Deputado estadual. E o próprio governo, né? Porque o governo tem que se autorregular, mas como aí a gente tá falando de um esquema, então o governo não vai se regular por isso, porque supostamente, para ninguém tomar processo aqui, o governo tá ciente. Ou, pelo menos, ou ele indicou a pessoa para fazer isso para ele, ou ele indicou a pessoa e a pessoa tá fazendo isso sem ele saber, mas mesmo assim é uma incompetência, porque se você não sabe quem você tá indicando, a índole, o caráter de quem tá ali gerindo o hospital, ou de quem da empresa, na verdade, perdão, de quem tá gerindo o contrato, não, perdão, de quem tá fiscalizando o contrato que uma empresa tá gerindo, que você fez a licitação, então você no mínimo é irresponsável, pô. Porque um bom governante, uma pessoa que tá ali no poder e quer realmente fazer um bom trabalho, ele tem que ter pessoas boas fiscalizando aquele contrato dele. Ele é responsável de qualquer jeito. Você diria que os incentivos estão errados, por isso não ocorre uma fiscalização, ou por causa dos incentivos serem errados, não haver punição, por exemplo, isso continua ocorrendo sistematicamente? Rapaz, eu acho que hoje o problema é realmente a questão do incentivo mesmo. Mas eu não sei se é a mesma coisa que eu tô pensando que você tá falando. Porque hoje a gente tem Tipo uma gestão pública, administrativa, que, por exemplo, premie os bons profissionais, premie aquela pessoa que tem, exerce a sua função, o seu cargo, entendeu? Métrica mesmo, porque a questão da gestão pública, a gente vê muito falta de gestão. É uma burocracia muitas vezes excessiva. Aí que a gente entrou no outro tema, assim, aqui na Bahia a gente sabe que muitos dos baianos querem empreender, querem ser empreendedores, e aí quando vai empreender percebe que existe toda uma burocracia, às vezes até um desincentivo a você empreender. Isso já começa no sistema de ensino também, né, que você é treinado para ser um empregado e não empreender. Sim. Então o discurso também de que o empresário é inimigo do trabalhador, né, quando quem produz riqueza para a sociedade é o trabalho, é o empreendedorismo, é o empresário lá. E as pessoas têm essa visão também de que é o Estado que vai prover e tal. Como é que você vê isso? E quando eu falo em gestão pública, eu falo olhar para essa realidade, entendeu? O incentivo realmente é totalmente deturpado, porque no Brasil todo, mas na Bahia e no Nordeste isso é mais latente, é mais porra, favorável não, também não vou falar isso aqui, mas assim, você é mais premiado pelo próprio Estado e até por como a política funciona, pelo seu crescimento político, se você for um corrupto do que se você for um cara eficiente. Se você for um cara eficiente, você vai ter muito mais dificuldade de fazer um governo do que se você for um corrupto que só entrou ali pensando em roubar. Se você é um corrupto que entra ali numa cidade pensando só em roubar, você vira prefeito, meu amigo, você vai fazer uma gestão maravilhosa. Você vai ser reeleito com uma porcentagem expressiva, porque você vai controlar a classe política, ninguém da classe política não vai gostar de você, vamos dizer assim. E aqui, como a maioria é compra de voto, boca de urna, emprego na prefeitura, meu irmão, você vai acabar tendo uma aprovação ali absurda. Então, o que é que acontece? Hoje existem leis para punir quando você comete uma corrupção, algo do tipo, mas não existem mecanismos, que é isso que eu acho que deveria existir, que regulem o candidato ou o gestor público no sentido de, tipo assim, vamos dizer que você tá ali, que você é prefeito e que você fez uma péssima gestão. Hoje você não tem uma punição por você ter feito uma péssima gestão. Você tem uma punição se você for pego no escândalo de corrupção. Mas se você pega uma cidade
e você acaba com a cidade, tipo, acaba com a saúde da cidade, ou com a segurança pública, ou até com a infraestrutura da cidade, não existe nenhuma punição. Existe se você deixar num déficit financeiro, que é os tribunais de conta, eles regulam ali, mas que também a gente sabe que são cargos de indicação, deveriam ser concursados, mas são indicação. Então, o próprio político ali, que é o padrinho político daquele prefeito, que indica o cara do Tribunal de Contas. Então, tá vendo como o corrupto é premiado? Porque o corrupto, ele tem contato com as pessoas lá de cima, sabe? Ou então, se ele não tem, ele paga. Uhum. Entendeu? Vamos falar assim, ó, esse problema que você falou não é só na Bahia, né? É no Brasil todo. No Brasil todo. Vamos falar aqui da Bahia. Qual é o problema mais urgente que você vê que precisa ser solucionado? Em alguma área específica ou você diz na política? Não, no geral. Velho, na política, eu acho que é a questão desses cargos de controle e de fiscalização, que são cargos de indicação, e são cargos que foram criados e estruturados para poder manter os parentes dos políticos, que inclusive isso é um absurdo. Você simplesmente pode indicar a sua esposa, por exemplo. O Rui Costa indicou a esposa para o Tribunal de Contas. Isso simplesmente não deveria existir. Ah, Andrei, você tá dizendo que a esposa dele é incompetente? Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui. É que não deveria existir. Se o cara, ele é governador... Ah, tudo bem, ele é governador, ela tá no Tribunal de Contas dos municípios. Mas ela poderia ser indicada pro do Estado. Que não deveria... Pô, o cara é governador, imagine. Poderia ter indicado pro do Estado. Mas é do município, então não fiscaliza ele. Pô, mas fiscaliza algum prefeito do PT. E o cara é o líder do PT. Então, é a esposa do cara. É claro que ela vai julgar de forma parcial. E eu não tô nem dizendo de forma corrupta aqui, não tô fazendo nenhuma acusação leviana. Tô falando parcial, ela é esposa do cara. Você acha que ela não vai... Existe conflito de interesse, Psicologicamente, se a gente pegar... Eu não vou dizer aqui que eu sei, não, mas eu tenho certeza. Eu vou chegar em casa hoje e com certeza vai ter algum estudo científico falando que você vai ter uma tendência a fazer coisas em prol do seu parceiro ou parceira no trabalho ou na... Porque, velho, é a pessoa que você ama, pelo menos ali, teoricamente é o que se espera. Então, pô, claro que ela vai ser parcial para os prefeitos que são ali parceiros de Rui Costa. Então, como é que isso é permitido? Como é que a lei permite que você faça isso? Como é que a lei permite que você coloque sua esposa num cargo que é vitalício? Que ela só vai sair ali quando ela tiver senil. Às vezes a pessoa fica até senil e fica no cargo. A gente vê isso no Supremo. Então, velho, é um absurdo. Pra mim, esse é o maior problema, porque esses órgãos de controle que iam garantir, por exemplo, que um prefeito que participou de um escândalo de corrupção ou que um prefeito que destruiu a saúde não pudesse disputar uma nova eleição. Ele teria que ficar inelegível ali durante um tempo, durante 4 anos, dependendo da gravidade da situação, 8 anos. Só que hoje isso não acontece. A gente perdeu esse mecanismo, porque isso tudo foi loteado por parentes. Otto Alencar indicou há pouco tempo o filho dele pro Tribunal de Contas do Estado. Ele virou conselheiro. Então, assim, hoje o PSD... A lei permite, mas você questiona se é moralmente correto. 100% incorreto. E não só moralmente, tecnicamente também. Porque, velho, tinha que ser um cargo exclusivamente técnico, não podia ser político. É como eu tô falando. Aí você tem um PSD, que hoje é um dos partidos, ou é o que tem mais prefeituras, mas é um dos partidos que tem mais, não sei se é o primeiro ou se é o segundo. E Otto, que é o cacique, um dos maiores caciques da política aqui, da Bahia, ele tem um controle sobre mais de uma pessoa no Tribunal de Contas, ou seja, o cara que vai julgar as contas dos municípios é coligado, é parente, é amigo. Então você vai me dizer que, por exemplo, os prefeitos do PSD, que é o partido dele, que não tem uma vantagem? Tem uma vantagem. Tem. Aí você vai chegar lá, vai chegar a sua conta, você destruiu um hospital, no meio desse caminho um monte de gente morreu e você não vai ter uma punição por isso. Vem cá, mas aí você tá falando de uma estrutura que existe e de uma sistematização das coisas. É como funciona. O que é que o Andrei pode fazer para mudar, por exemplo? O Andrei, você diz o que é que o cidadão pode fazer? Sim, o que é que um cidadão ou alguém que quer realmente fazer a mudança entrando na política pode fazer? Pronto. Aí tem mais... O cidadão, ele tá de mãos atadas. O cidadão, o que ele pode fazer, na verdade, é porque aí a gente já vai pra questão de educação e, enfim, a gente vai começar a entrar em algo muito mais profundo. O que é que você, que tá querendo assumir um cargo, você pode mudar? Quais são os mecanismos existentes, entendeu? Vou te Porque você tá falando sobre vários problemas. Pronto. A questão que a gente tem que buscar é a solução. Vou te dar um exemplo. Esses cargos dos tribunais de contas, eles são validados pelos deputados estaduais. Então, o que é que o cidadão pode fazer? Primeiro, votar melhor.
votar melhor. Porque quando você vota melhor, você não tem uma assembleia submissa, automaticamente não vai ser feito do jeito que o governador que tá posto ali quer. Então ele não vai indicar quem ele quiser. Hoje é assim. Hoje os governadores, Jerônimo, Rui e o Wagner, eles indicaram quem eles quiseram. Acabou. E a Assembleia foi leniente. E muita gente que a gente acha também que tá do nosso lado foi leniente. E aceitou as indicações, porque passou. Teve gente que não fez que nem se pronunciou contra essas indicações. E hoje tá batendo. Então, assim, eu como deputado, quer dizer, eu nem posso falar isso, na verdade, eu como deputado não. Mas, assim, um deputado hoje que tá lá, o que ele pode fazer em relação a isso aos tribunais de contas, uma das coisas é justamente não se curvar para uma indicação meramente política. Fazer uma análise e ali, dependendo da situação, porque uma pessoa só não consegue resolver. Mas ele consegue expor aquilo ali. Só que por que a maioria não escolhe expor? Porque quando você expõe, primeiro, você perde os benefícios ali que você tem na casa, porque é outra coisa que é construída para você ver como, é o que eu falo, foi construído para beneficiar os corruptos. Porque até para você ter direito a algumas coisas ali, depende, por exemplo, da presidência da casa. Então a presidência tem que te dar o aval de algo que teoricamente era para ser seu direito, ou seja, você entra lá, vou dar um exemplo, com 10 assessores, mas se você tiver o aval da presidência, você tem 30. Mas você tem consciência que você não consegue resolver todos os problemas, né? Porque senão a gente cai no populismo também, Ninguém que é um consegue. grande problema do Brasil, da Ninguém Bahia como um consegue. todo. O que é o Ninguém populismo, né? É o líder que se elege e as pessoas confiam que a partir daquele líder todos os problemas vão ser resolvidos. E tem muita gente que realmente vai lá, confia naquele político com essa intenção. E ele vai resolver os meus problemas, sendo que todos os problemas da sociedade são partes, tanto do cidadão quanto de quem assume um cargo público, por exemplo. Perfeito. Então, não existe esse salvador da pátria. Esse Né? Eu mundo acho que é utópico. bom desconstruir essa ideia. utopia. É. Exato. Não existe. Não existe nem Salvador da Prata, nem herói. Muito menos a política, irmão. Esqueça, a política é um ambiente completamente porco e sujo. No mínimo, você tem que se rebaixar, mas não se rebaixar. Não tô dizendo que você tem que roubar nada do tipo, muito pelo contrário. Mas no mínimo, você tem que jogar tão sujo quanto eles pra lidar com eles. Só que de formas diferentes. Rapaz, você tocou numa palavra que eu falo muito no Movimento Trincheira, herói, né? A questão é que, qual é a nossa referência de política hoje? Quando a gente pensa, não existe herói. Herói é todo empreendedor que, apesar de todas as dificuldades, chega e constrói um negócio, gera emprego. Sim. Herói é todo pai e toda mãe que, apesar da ideologia nas escolas, consegue educar e formar moralmente um filho com princípio e valor. Então, a gente, na verdade, tá cheio de heróis. Os heróis existem. Sim. O problema é que muitas... Não tô na política. Mas se a gente olha a história também do Brasil, a gente estende aí para vários anos, a gente consegue ver pessoas que deram uma contribuição positiva. Sim. E, assim, eu acho que se a gente esquece dos heróis do passado, a gente acaba também perdendo boas referências. Eu acho que nada precisa ser revolucionado e criado do zero. Não sei se você concorda com isso. A pergunta é, dá para modificar ou você acha que tem que implodir tudo e começar do zero? Rapaz, essa é uma ótima pergunta. Eu realmente não sei responder. Não sei se hoje... É difícil, viu, irmão? É difícil. Vou te dar um exemplo. Esse escândalo do Banco Master, tá uma revolta nacional e tudo mais, bicho, não tá o que deveria ser não, irmão. Você foi uma das primeiras pessoas a falar aqui da questão da Bahia, né? Isso, denunciar. Isso. Senão eu vi que você abriu esse leque para dizer que começou aqui, né? Sim. Com a questão do Cesta do Povo e tal. Você pode falar mais sobre isso? Posso. Daqui realmente fui eu, mas de fora, eu já tinha visto isso. De fora que eu digo assim, de Brasília, alguns deputados estavam começando a perceber que tinha alguma coisa errada. Eu comecei a investigar, cavar ali, comecei a achar e a expor, comecei a falar. Começou a tomar alguns vídeos, proporções a nível nacional, enfim, chegou, a Oeste me convidou para poder dar entrevista, e o assunto começou a viralizar, outras pessoas começaram a falar, começou a criar uma onda, e a gente não, né? Começaram a ver lá fora que realmente aqui tinha alguma coisa que precisava mexer. Aí eles começaram a mexer lá, de Brasília, e eles começaram a achar um monte de coisa. Aí veio isso de Wagner, que pra mim foi até uma surpresa a esse ponto. Eu nem achei que Wagner seria o que estaria mais exposto hoje, né? Eu achei, se eu posso falar, porque eu posso achar o que eu quiser, não tô acusando ninguém de nada. Eu achei que Rui ia estar muito mais exposto a esse ponto do que Wagner, porque ele era o governador na época, né? Ele que deu aval pra tudo que aconteceu. Quem assinou tudo foi ele. Foi o governo dele que permitiu que o Crédito Sexta
entrasse em convênio com o Estado e crescesse e tivesse aqui e fosse o que é hoje. Aí vem pra sua pergunta, tipo, você acha que eu nunca teria como acabar com isso, com o Banco Master? E, nem eleito como deputado, nem como presidente da República, mas o papel que já é muito perigoso de expor isso tudo, o canhão que você mira em você mesmo, expondo isso, é muito importante, porque isso ajuda, inclusive, as autoridades a investigarem isso. Porque Sim. se você não dá luz, é a mesma coisa. Quando eu tomo o processo, a primeira coisa que eu faço é falar do processo. Porque se eu não der luz a esse processo, eu tô abrindo um leque para eles de oportunidades de me perseguirem com o Estado das piores maneiras possíveis. Quando chega uma ameaça em relação a alguma coisa à vida, a primeira coisa que eu faço é expor também. Porque quando você expõe, você diminui a possibilidade daquilo ser feito de forma mais escancarada possível para eles, né? Porque eles, irmão, eles têm o controle do Estado. Esqueça, a esquerda hoje manda e desmanda na Bahia. Eu vejo que você é uma voz que está levantando bastante oposição, né, ao atual gestão da Bahia e tal. Você vê o que poderia ser feito de diferente? Muitas coisas, eu imagino, né? Sim. Você conseguiria falar algo específico que você, assim, tem de ideia e que pode ser feito diferente? Em relação a? Em relação, por exemplo, à educação. Vamos tocar nesse assunto. Sim. Que é um assunto que eu gosto de levantar muito porque o conhecimento, ele transforma. É através do conhecimento que a gente percebe o que é que tá errado, a gente identifica a verdade da mentira. E eu vejo que a gente vive realmente num modelo que as pessoas são alienadas, Sim. né? Então, o conhecimento faz parte desse propósito também de abrir a boca e... É que a gente vive num estado que é muito, muito, muito atrasado. A política da Bahia em si é muito atrasada. Você vê que até os fenômenos, por exemplo, fenômeno de rede social, ele chegou mais atrasado. Tudo isso acontece de forma muito lenta aqui no nosso estado. Então a gente ainda tá vivendo num estado politicamente tão arcaico que o nosso maior problema é realmente muito simples. Nosso maior problema é a falta de fiscalização dos recursos. Existe muito dinheiro, a Bahia é rica, mas a Bahia é mal fiscalizada. Você vê a maioria das pessoas que fazem, inclusive, oposição, e tem muita gente até que vai ficar chateada comigo que tá falando isso aqui, mas é um fato, estão batendo em coisas midiáticas, não coisas que vão resolver realmente o problema. Pô, velho, me perdoe. O buraco realmente é importante, sabe? Mas não é isso, bicho, que é o problema, não. Aí, como eu tô falando, a gente tá com o Tribunal de Contas todo loteado. Então não adianta, o prefeito pode deixar a cidade toda esburacada. Ele nunca vai ser punido por isso. Porque no final tem um cara lá no Tribunal de Contas que é amigo dele. Mas por que a maioria das pessoas não fala isso? Porque dá processo. Porque você é perseguido. Porque você toma processo em tribunais, e não vou citar tribunais aqui específicos, se é eleitoral, se é civil, se é penal, até porque isso é algo muito perigoso. Mas, bicho, são cargos de indicação. Os tribunais têm cargo de indicação. Tem desembargadores lá que foram indicados. Tem desembargadores que têm relação histórica com o PT, com Wagner, com Rui. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Você abriria a mão dos seus valores pra ter algum benefício próprio? Porque um dos maiores problemas da política hoje, cara, é as pessoas colocar a vantagem individual em relação a o fazer o bem e o certo. Não, Você abriria a mão? Não, 100% não, mas... Outra pergunta. Diga. Vá, complete. Não abriria a mão nunca de meus valores para poder obter um benefício pessoal em relação à parte financeira nem nada do tipo. Mas você negociaria, por exemplo, vamos lá falar, por exemplo, a carga tributária. Você você tivesse a oportunidade, por exemplo... subjetivo, é isso que eu queria entender quando você fala. Vamos lá, proposta real aqui. Uma proposta de redução de IPVA, né? Que é uma coisa que toca no bolso de muita gente, né? Pô, você comprar um veículo, você ainda tem que todo ano estar pagando IPVA. Já vi algumas propostas aí de redução. Mas para isso tem que cortar gasto. Você é o cara que vai lá e tem um discurso verdadeiro que vai falar que tem que cortar gasto mesmo, ou você o que é que você vê nesse conflito, entende? Isso eu acho que até... Porque você vai perder popularidade. Isso nem entra na popularidade? Sim. Talvez talvez não. Eu vou perder articulação política. Popularidade eu acho não. Eu provavelmente vou ganhar. Porque assim, as pessoas vão... Se você diminuir o IPVA, pô, quem não vai gostar que você diminua? Mas cortar gasto não, cara. Cortar gasto você diz o quê? A arrecadação do IPVA é gigantesca. Então você corta, vamos dizer, cortou o IPVA. Não, mas todo projeto, por exemplo, apesar da gente estar falando de a nível federal, mas todo projeto, quando você vai ali cortar algo
que é uma arrecadação, seja para o município ou para o estado, você tem que trazer junto uma justificativa de como você vai suprir aquilo. Sim. Porque o estado não pode ficar deficitário. Isso já é da própria lei, a própria Constituição já regula que seja dessa forma. Então, assim, você já tem que declarar, você já tem que mandar uma fonte ali. Você fala, pô, eu tô tirando de PVA, a gente vai colocar daqui. E aí, como é que você faz isso? De uma forma que até o próprio Kim fez, inclusive com um deputado federal daqui, do União Brasil, que foi Leu Lomanto. O que é que eles fizeram? O que é que o Kim fez, que é a proposta do Kim? Ele tirou do IPVA e puxou esse recurso que ia ser perdido, cortando o privilégio de deputado. Essa é a proposta. Então, por isso que eu digo, você vai ganhar popularidade, porque as pessoas vão gostar de você, mas você vai botar uma mira nas suas costas dos políticos que estão lá, dos seus próprios colegas parlamentares, e que esse eu acho que é o maior desafio. Beleza. Mas você falou aí, por exemplo, esquerda, e usou muito essa questão de rótulo, né? Eu Sim. falo, inclusive, para minha comunidade do Movimento Trincheira, a questão da gente não se apegar muitas vezes a rótulo, né? Sim. Porque se a gente fica pegado a rótulo esquerda, direita, o que é esquerda, o que é direita? Na verdade, a gente tem indivíduos que pensam diferente, né? Então, na verdade, a gente deveria debater ideias, né? Mas, falando desses rótulos que você trouxe, qual seria um ponto positivo que você vê na esquerda? Pô, pior que falando em rótulo é difícil mesmo você dizer. Um ponto positivo que você vê Cara, eu não vejo nada de positivo na esquerda, não. Me perdoe. Nada. E o que você vê de positivo na direita? Na verdade, assim, é porque depende também, é muito subjetivo. Você tá falando de governo, de... É rótulo. É isso, eu acho. Eu falei aqui porque é a forma mais fácil de você se comunicar, mas eu também não acho que existe essa definição de rótulos, sabe? Tipo, hoje eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui no nosso estado nem conseguem se rotular se são de esquerda. Nem com rótulo, que é algo muito superficial, as pessoas conseguem se rotular se a pessoa é de esquerda ou de direita. Então você dizer que... É porque no final do dia isso é um teatro, né? Direita e esquerda acaba sendo um teatro. Hoje, na política que a gente tem aqui no nosso país. Na essência, não. Só que hoje, se você pegar... Bicho, você vai pegar um político aqui... Você consegue classificar hoje, na Assembleia, quem é político de direita ou de esquerda? Pois é. Questão dos rótulos, né? Os rótulos, eles mascaram a verdade, né? Porque a maioria Então, dos políticos estão no centro. Não estão nem na direita e nem na esquerda. Então você vê um cara lá que tá no PT... Pô, Rui tem uma fala... Isso é até engraçado. Rui tem uma fala que ele fala... Ele tá conversando... Ele tá sendo entrevistado por um apresentador, não lembro quem é o apresentador especificamente, e aí o cara fala assim, poxa, o cara fala como ele manda um abraço pra companheira dele, na verdade Rui acha que é, aí ele fala assim, não, mas é ele, aí Rui fala, não, ele tá mandando um beijo, aí Rui fala, então mande um abraço aí, qualquer pessoa rotulada de direita que falasse isso, seria taxado de homofóbico. Então você vê que os rótulos não funcionam, pô. Tem muita gente de esquerda, inclusive, que é... Eu acho que rótulo beneficia esse sistema de divisão, né? As pessoas ficam Exatamente, dividindo, brigando, você é claro. de direita, você é de esquerda, porque pega aquele clubismo, igual o clube de futebol, 100%. aí vira torcida e ninguém pensa 100%. ideias e propostas. E aí... Inclusive, quer ver a gente falar uma coisa de gestão? Rui era muito criticado no PT por causa da letalidade policial, na época do governo dele. Então, se você fosse fazer uma classificação na questão da segurança pública, é como se ele estivesse fazendo algo de direita. E não quer dizer que isso é eficaz. Por isso que o rótulo é tão perigoso. Porque eu falei aqui, nada de esquerda presta, tá? Mas Rui tava fazendo uma coisa que era de direita. Então ele fez uma coisa que presta? Não tava. Tanto não fez que o que a gente tem hoje é um estado pior ainda. Então ele não conseguiu resolver o problema da segurança pública. Não é porque a polícia dele foi letal e que na cabeça das pessoas, do imaginário da população, isso é algo de um governador de direita, que é o que esperam hoje de Assemineto, eu acredito que seja isso, caso ele seja governador. Uma polícia que vá pra cima, que enfrente o crime organizado, que acabe com a questão da violência, do assalto, do roubo. Pronto, beleza, tá. Mas vai ser eficaz mesmo? Realmente, só a polícia ser letal vai resolver o problema todo? Então, por isso que rótulo não funciona. Ou então você vai dizer que Rui é de direita? Não acho que Rui seja de direita. Vem cá. Posso confrontar você aqui agora? Claro, 100%. Vamos passar. Você perderia uma eleição defendendo a verdade ou abriria mão dela para se eleger? 100%. Perderia a eleição, 100%. Perderia a eleição para defender a verdade. Isso já acontece comigo. Os 3 processos que eu tô tomando, porque eu poderia parar de falar desses assuntos, mas eu sempre mexo em assuntos que são assuntos que eu sei que eu vou ser processado e que eu sei que eles vão movimentar a máquina pública para eu ser condenado.
E eu continuo batendo nesses assuntos. E eu não fico aqui atacando outras pessoas do meu lado, vamos dizer assim, ideológico, especificamente. Ah, você não fala. Não, mas o que eu falo aqui quando você fala até da comunicação é isso. Falem também desses assuntos. Vão pra cima desse jeito. Porque isso sim que é você se comunicar com verdade na própria política e querer o bem da população. É você falar do que você sabe que vai incomodar e você saber que você, inclusive, talvez não tenha nem benefício com isso. E eu não tô falando benefício de enriquecer. Eu tô falando benefício de, inclusive, conseguir se proteger. Porque, por exemplo, hoje, cara, eu indo pra eleição, um cenário hipotético, eu nem sei pela lei eleitoral se eu posso falar isso, mas enfim. Não, vem cá, vamos voltar aqui. É uma questão. Eu quero fazer essa pergunta pra você. Vamos no bate-volta pra você, sua linha. Você teve êxito nessa sua jornada. Você tá se levantando, tá se posicionando, tá sendo essa voz. Você teve êxito na sua jornada. Como é a Bahia daqui a 10 anos, se você obter êxito? Rapaz, não dá pra saber, bicho. Não adianta. Como você, Andrei, imagina? Como você imagina um cenário aqui de boas ideias? A vontade que eu tenho é que seja uma Bahia melhor. Que os índices da nossa Bahia em relação à saúde, à segurança, à educação sejam melhores. Mas eu não posso ser hipócrita de dizer aqui que, inclusive, é como se... Véi, não é Andrei que vai mudar isso tudo, não, bicho. Inclusive, não é um Andrei, não. Não é um Andrei. Tem que existir um movimento muito maior do que simplesmente Andrei lá na Assembleia para poder mudar. O máximo que eu vou poder fazer é a mesma coisa que eu já faço hoje, que é incomodar. Incomodar. E talvez, e isso aqui eu tô sendo muito sincero, talvez esse incômodo abra as portas para mais pessoas chegarem e ajudar a mudar a realidade que tem hoje. Talvez. Porque a Bahia, especificamente, a gente tá falando de um dos piores estados, irmão. E por que você tá travando essa batalha? Se só talvez... Propósito. É o que tem dentro de mim. Agora, o porquê... Porque assim, bicho, até hoje eu só perdi com isso, velho. Eu só perdi com isso. Eu não ganhei nada com isso. Eu ganhei, na verdade eu ganhei muita coisa. Não é que eu não ganhei nada, não. Ganhei muita coisa, porque primeiro eu ganhei a habilidade de me comunicar. Segundo, eu melhorei muito mentalmente, porque eu era um cara que era, como eu disse, tímido. Eu era um cara que tinha muita dificuldade de ter relações sociais. Então, sabe, minha vida pessoal mudou muita coisa. Mas se você for ver pela vida profissional, se eu tivesse focando a mesma energia que eu tô focando na vida pública, na política, na verdade, se eu tivesse focando isso na iniciativa privada, eu já tava bem de vida e tava tranquilo. Melhorou. Você disse que sua vida melhorou assim, né? Com as habilidades que você desenvolveu, as alianças que você fez. Eu obtive, pessoalmente, melhoras, mas que não se traduzem em nada financeiro, por exemplo, entendeu? Eu poderia estar focando no financeiro. Sim. E inclusive, eu tenho planos pra isso aí. Depois dessa eleição mesmo, com certeza absoluta, irmão. Nos meses ali antes, porque, por exemplo, caso obtenha sucesso numa eleição, você só assume ali em fevereiro. Mas passar a eleição, eu vou dar um foco completamente total na minha vida privada, que já tem uns 5 anos que eu não dou. Você é casado, tem filhos? Não, solteiro. Pretende casar? Quer ter filhos? Pretendo, mas bem lá na frente. Quando acabar com essa loucura que eu tô fazendo. Qual a sua idade? 27. Agora é impossível, véio, é impossível ter relacionamento, é irresponsável você ter um relacionamento, ter família, é você puxar um desgaste pra pessoas que às vezes nunca nem quiseram estar perto disso aí. E é muito conturbado. Hoje eu tô aqui falando com você, amanhã eu posso estar sem rede social. Depois de amanhã eu posso estar preso. E aí? Mas é isso. Aí você tá dizendo que é irresponsável, então você tá dizendo que quem tem família não entra na política, não deveria entrar. Depende. Quem tem família não entra na política é muito genérico. Quem tem família e quer realmente fazer um trabalho de oposição, quer realmente fazer um trabalho como eu faço, não entre mesmo não. Não entre mesmo não. Só vai perder. Só vai perder. E uma hora você vai ter que se dobrar. Porque você vai ter ali sua esposa, você vai ter seu filho, você vai olhar pra dentro de casa, vai ver que merda que eu tô fazendo, um cara vai chegar, porra, toma aqui esse dinheiro e fique de boa, que a gente não vai te perseguir mais não. E você vai aceitar, me dê esse dinheiro. Você acha que essa mensagem não desencoraja pessoas que são capazes, competentes e têm potencial? Que tem família? Não, eu acho que a pessoa, ela tem que ter, inclusive, a maturidade de entender onde ela tá entrando. Isso que é ter coragem de verdade. Porque se a pessoa ela entra e isso que eu tô falando aqui é o suficiente pra ela não entrar, então ela não tem coragem. Então ela tem que batalhar um pouquinho mais pra ter coragem. E se você não tem essa coragem nesse ponto, não entre. Você vai sucumbir. E de duas uma, ou vão destruir sua vida ou você vai virar um corrupto. Só tem essas duas opções. Você tá nos seus últimos dias de vida. Qual é o legado que você gostaria de olhar pra sua vida e falar, eu deixei isso aqui de legado na minha passagem aqui na Terra? Pô, que pergunta profunda, velho.
eu tô nos meus últimos dias de vida, que legado eu queria deixar o quê? Pro mundo? Sim. Irmão, eu vou te ser sincero, que nos meus últimos dias de vida, eu não estaria preocupado com isso não, bicho. Eu estaria preocupado em estar com minha família e viver minha vida em paz e é isso. De verdade. Eu estaria sendo hipócrita se eu falasse que nos meus últimos dias de vida eu estaria preocupado com deixar algum tipo de legado. Meus últimos Não, dias de vida... preocupado em deixar não. A pergunta é: qual legado você gostaria de deixar? Olhar para o seu passado e falar: eu deixei esse legado aqui, eu dei essa contribuição com o mundo, minha vida não foi à toa. Pronto, exatamente o que eu tinha falado antes. Deixar uma fagulha, e não de esperança, esse discurso motivacional, nada do tipo, mas que as pessoas vejam. Porque, irmão, hoje se você... Você tem problema com o discurso motivacional Tem porque você muito, acha que as pessoas não tem devem se muito. motivar? Não, eu tenho problema com o discurso motivacional porque eu acho que a maioria das pessoas hoje que levam esse discurso na política É vazio. é vazio, é superficial. Você vai ver um monte de gente motivacional, não só motivacional, religião também. Então, usam isso como artifício para poder enganar as pessoas, para poder criar uma imagem ali de uma pessoa muito santinha e, cara, via de regra, como você falou, toda unanimidade é burra. Então não vou dizer aqui que todo mundo que faz esse discurso, não tem nada a ver, bicho. Mas a maioria das pessoas que estão usando esse discurso é porque ali por trás ele tá fazendo alguma vagabundagem, ele tá... Ou então ele não tá batendo nas coisas. Ele sabe... Irmão, você acha que um cara que é vereador de uma cidade, que já tem uma experiência ali com política, você acha que ele não sabe que ele bater só no lixo acumulado e no buraco, que isso aí não vai trazer nenhum problema pra ele, ele vai ganhar popularidade e ele vai continuar ganhando dinheiro dele lá. Mas no final, ele tá lá votando em um monte de projeto junto com quem ele diz combater. Porque é isso que desgasta ele politicamente. Entendeu? Então, esses caras normalmente que estão fazendo isso aqui, tudo que eu tô falando, eles estão ali dizendo pras pessoas que prospere, que não sei o quê. E eu não tô dizendo que não é pra ter esse discurso. Eu tô alertando as pessoas. Eu não gosto de ter esse discurso. Mas eu tô alertando as pessoas de que a maioria das pessoas que tem esse discurso, no final do dia, tá enganando você. Então, ao invés de só pegar esse discurso e se motivar, faça melhor. Pega esse discurso, se motive e vá fiscalizar esse cara que você gosta. Porque não tem nada demais. Se ele é tudo isso que tá falando, se ele é um cara realmente que tá cuidando de você, se ele é um cara realmente que tá tentando fazer a diferença pra sociedade, quando você for fiscalizar ele, você vai ver, você vai ter orgulho do cara e você vai votar no cara de novo na próxima eleição. Agora, se você for fiscalizar e você vê que ele é um mentiroso, que é a maioria dos casos aí, que tem muitos casos, vamos falar assim, ao invés de falar maioria e ficar generalizando, você vai sair dessa mentira que ele tá contando pra você e você vai conseguir depositar a sua esperança em alguém que vai mudar a sua vida mesmo. Que depositar a sua esperança, por exemplo, seu voto, ou seja lá o que for, em alguém que realmente vai mudar. Eu acho que até, não sei porque eu não conheço muito esse mercado, com certeza no mercado motivacional não, mas no mercado digital, pronto, é o mercado que eu conheço. Vem cá. É a mesma coisa, é a mesma base. Não adianta você olhar o discurso ali do cara que, porra, o que tá com o discurso mais bonitinho, não. Você tem que ver, pô, ele entrega resultado de verdade? Ele tá entregando resultado, ele tá ensinando a emagrecer, ou ele tá vendendo uma receita mágica pra poder viralizar? Entendeu? Então, pra mim, hoje, no mundo da internet, eu acho que o maior problema é esse. É quem tá vendendo a receita mágica, que normalmente é o mais viral, Sim. via de regra. E, bicho, e as pessoas se deixam enganar muito fácil por aquilo ali, e a pessoa fica ganhando dinheiro em cima das pessoas, tanto no mundo digital quanto na política. Porque o cara tá ali no mandato que não tá mudando nada pra sociedade, e tá vários mandatos ali, recebendo um salário de 30 mil reais por mês, e não tá fazendo nada, quantas pessoas ele tá prejudicando com isso? Quantas pessoas que passam fome, quantas pessoas que estão na favela sem saneamento básico, que quando tem uma chuva desliza e, pô, a casa de um cai, a pessoa que tá na casa morre, a que tá na de baixo morre também, porque não existe o político ali pensando em como melhorar a vida da pessoa, ou então ele até pensou, mas quando ele foi mexer ali, ele falou, mas isso aqui vai dar muito trabalho, eu vou deixar de ganhar meus 20 assessores, meus 30 assessores, só vou ter 10, porque eu vou desagradar ali o presidente, vou desagradar o prefeito. Massa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, né? Acompanhando esse podcast, vão ter pessoas que vão se identificar, que estão assistindo e falar, pô, me identifiquei, Andrei. Concordo que todos esses são problemas reais de fato, a gente vive isso. Qual o recado, para finalizar, que você mandaria para um baiano que acompanhou e que assistiu esse podcast aqui? Cara, vamos lá. Bicho, em relação à política,
Você tá falando, eu sou muito, às vezes eu até dou uma viajada, eu sou muito específico. Você tá falando em relação à política, à vida pessoal, Tudo, o que você quiser. motivacional. É um Você recado acompanha final esse mesmo. podcast aqui. Você Sim. levantou vários problemas, você falou aí indignação, coisas que realmente te revoltam e revolta a maioria das pessoas que vão assistir aqui. E qual seria um recado, por último, que você deixaria para essas pessoas? Se você pudesse dar um recado agora. Não seja fã de ninguém, nem meu fã. Até você que assistiu esse podcast e gostou de alguma coisa que eu falei aqui, não seja fã de ninguém, bicho. Não existe herói. Nesse mundo não existe herói, tá? Não existe herói. As pessoas, elas estão aqui nesse mundo pra deixar o seu legado e não significa que não existam pessoas com bons legados. A gente tem vários exemplos e eu acho que isso também é um problema. Por exemplo, pô, Ayrton Senna, cara. Olha o legado que esse cara deixou. E quem é que lembra dele hoje? Sabe? A galera tá preocupada com Virgínia. Então, hoje, o que a gente tem hoje de material humano, infelizmente, é muito precário. Então não acredite naquele herói. Quando eu digo herói, é o quê? É o cara. Não é que não tem uma pessoa que tá fazendo bem, mas é que não existe aquela pessoa que vai chegar e vai te salvar. Quem vai te salvar é você mesmo. Então, se capacite. Busque a solução da sua vida em você. Não busque um político, não busque a solução da sua vida em um guru de internet, nem nada do tipo. Busque em você. Busque em se capacitar. Busque não depender, muito menos de político, nem de ninguém, bicho, na sociedade. Busque se capacitar, melhorar a sua vida, se profissionalizar, que você vai conseguir resolver a maioria dos seus problemas. E aí sim, a gente vai conseguir ter uma sociedade melhor. Essa foi mais uma conversa aqui no Além da Trincheira. E conhecer uma pessoa é muito mais do que saber o cargo, a posição que ela ocupa, mas o que ela pretende ocupar e o papel que ela pretende desempenhar. Espero que você tenha gostado. Lembra de se inscreve aqui no canal, no Movimento Trincheira. Participa desse movimento. Se você também sente que a sua voz e a sua comunicação pode contribuir com o mundo, seja se posicionando, compartilhando as suas ideias, fazendo a diferença, expondo os problemas. Isso faz muito sentido aqui para o movimento. Se inscreve no YouTube e você pode seguir lá o Instagram, @trincheira_SSA. Deixa o seu Instagram aí também, André, pro pessoal. @AndreiCastroBA. E obrigado pela oportunidade, meu irmão, de vir aqui hoje. Obrigado pela sua audiência. André, foi um prazer. Tamo junto. Muito obrigado. Prazer todo meu. Valeu, irmão.